Ele é digno de toda exaltação, de toda honra, de tudo. Tudo é para Ele. Aleluia. A graça e paz, igreja. Amém? Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Que bênção. Glória a Deus. Meus queridos, noite abençoada de quarta-feira, culto de ensino. E nós estamos aqui para exaltar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Gostaria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias. O livro de 2 Pedro 3:18. Aleluia. Todos já acharam? Então vamos ler. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e no dia eterno. Amém. Agora eu gostaria de ler com vocês. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai maravilhoso, nós queremos te louvar, te exaltar, Senhor, pela tua grandeza, pela tua bondade, Senhor, pela tua infinita misericórdia e graça sobre nossas vidas. Seja bem-vindo a esse lugar. Toma o primeiro lugar em nossos corações nessa reunião. Seja o centro. Que o teu Espírito flua sobre essa igreja, sobre as nossas vidas, trazendo a revelação do alto, conforme o teu propósito para essa noite. Assim nós já te agradecemos. Amém. Podem sentar. Meus queridos, falar de crescimento espiritual, que é o tema dessa mensagem, é falar de algo inerente à vida. A evidência do crescimento começa com o crescimento. E tudo que tem vida, seja planta, seja células, seja seres embrionários, eles têm sua fase de crescimento. Então, tudo que tem vida tem crescimento. Do contrário, alguma coisa está errada. E esse crescimento, ele pode ser um crescimento saudável, para o bem, ou um crescimento destrutivo, para o mal. Mas existe essa questão do desenvolver, do crescer. E o que nós estamos vendo diante desse texto aqui, é uma instrução clara que nós temos que seguir a respeito do crescimento. Antes da gente iniciar, propriamente dito, falar sobre esse tema, existe uma palavrinha aqui nesse versículo que ela muda todo o contexto de tudo que vem depois. Ela reorganiza e redireciona a prioridade do que vem na sequência. Antes, vírgula, crescei. Antes. E a gente entende que essa partícula ela tem um significado profundo. Ela está dizendo que, antes de qualquer coisa, ou prioritariamente, antes de tudo, priorize o crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando a gente fala antes de tudo, estamos de acordo que a nossa prioridade é conhecer mais e mais a Cristo e nos aprofundarmos em sua graça. Quando nós estávamos
preparando esse material, o Espírito Santo tocou o meu coração e me fez sentir algo que eu ainda não tinha sentido. Me fez visualizar coisas que eu ainda não tinha visualizado. Porque quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de graça, parece que tornou-se um tema tão batido, tão comum. Mas existe algo novo da parte de Deus para essa noite, para as nossas vidas. Gostaria de mostrar uma sequência aqui, porque hoje é culto de ensino. E para facilitar a exposição desse conteúdo, eu gostaria de deixá-los mais à vontade para me acompanhar e entender o centro dessa mensagem a respeito do crescimento. E hoje nós queremos falar um pouco sobre conhecimento e conceitos a respeito do que seja graça, oportunidades de crescimento, como crescemos, e também fazer uma autoanálise e identificar em que nível desse crescimento, dessa maturidade nós estamos. Não é objetivo aqui constrangermos, não é objetivo aqui apontar, mas apenas direcionar. E que através dessa ferramenta vocês possam sim se posicionar e saber qual é o próximo passo. Próximo slide, por favor. Então, contextualizando a mensagem que nós acabamos de ler em 2 Pedro 3,18, tem algumas informações importantes a ser passadas. Ela foi escrita por Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, um líder proeminente da igreja primitiva, uma igreja que tem sido até hoje a nossa referência do que é a igreja, é um padrão elevado, e foi esse homem, um homem que tinha um desequilíbrio emocional muito grande, quando estava caminhando com Cristo, mas ele se permitiu crescer em graça e em conhecimento do nosso Senhor. E a época que ele estava vivendo, quando ele escreveu esse trecho, ele estava vivendo na época do imperador Nero, homem extremamente carrasco, e a igreja vivia em um período difícil, de tribulação e perseguição. E Pedro estava sendo direcionado pelo Espírito Santo a mostrar coisas relevantes do reino. Estava surgindo muitos falsos profetas, muitas heresias. E existia também naquela época uma coisa chamada frieza espiritual, que nós conhecemos também o que significa. E ele estava sendo direcionado por Deus a levar o povo a um novo nível de crescimento. Ele estava falando de maturidade espiritual. Certos movimentos que estavam existindo naquela época não poderiam existir. Não no meio do povo de Deus. Um povo que fala verdadeiramente que Deus transforma. E Cristo poderia fazer coisas e faz coisas impossíveis. E não podia redirecionar condutas e caráter. Então era uma época de decadência moral e espiritual. E o Espírito Santo coloca em seu coração para escrever de uma arma poderosa para vencer aquele momento tão difícil. E que arma seria essa? Não seria uma arma física. Decadência, frieza espiritual, falsos mestres, um governo carrasco, perseguidor. Deus coloca na mão de Pedro ali, naquele momento, para ele escrever uma verdadeira bomba atômica contra o inferno. Ele estava falando de dois pilares: graça e conhecimento. Ele estava direcionando o povo a atingir um nível espiritual muito elevado. Não poderia ser outra forma. Ele não colocou jejum, ele não colocou oração, ele não disse que invista seus bens nisso, naquilo outro. Mas ele disse: cresça na graça e no conhecimento. A perseguição está grande, cresça na graça e no conhecimento. A frieza espiritual está grande, cresça na graça e no conhecimento. Para todas as necessidades poderia ser resumida em apenas
nesses dois pilares, graça e conhecimento. Mas não era qualquer um conhecimento. Era um conhecimento diferente. Próximo, por favor. Próximo. Vou pedir o apoio do pessoal da comunicação. Parece que o slide não está pegando aqui nessa distância. Próximo. O conhecimento, ele teria pelo menos 3 níveis que nós poderíamos falar aqui essa noite. Não era um conhecimento simplesmente um conhecimento para um futuro. Vá, invista. Quando nós falamos de um conhecimento intelectual, quando alguém entra numa faculdade, se matricula em um curso, é um conhecimento para o futuro, de médio e longo prazo. Mas o que o apóstolo estava falando naquele texto, que era uma necessidade para aquele momento, era necessário matricular-se nessa escola, imediatamente. Era algo para o presente, teria que ser contínuo e tinha que ser voluntário. Afinal de contas, os irmãos já perceberam que no reino de Deus, nós percebemos que o que é voluntário, o que é espontâneo, tem um valor espiritual muito grande. Deus não aceita nada forçado, nada por imposição. Ele quer a intenção do coração. E o crescimento deveria ter essa premissa. E esse tipo de conhecimento é diferente do conhecimento intelectual e cognitivo. Esse conhecimento, ele tem uma característica muito interessante. Era um conhecimento prático, baseado em relacionamento. Era um conhecimento relacional, cujo centro desse relacionamento é Cristo Jesus. Ele poderia falar muitas coisas, mas o que o Espírito estava dizendo, cresça de forma voluntária, se esforce, busque, mas que o centro do teu conhecimento seja Cristo Jesus. Experiência que gera resultados. Essa premissa básica do conhecimento tinha essa característica naquelas cartas que o apóstolo Pedro estava falando. Próximo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Esse texto ele complementa o que acabamos de ler, onde que o conhecimento ele tem um poder de libertar, onde o conhecimento ele tem poder de modificar vidas. E quem é esse conhecimento? Jesus. E conhecereis quem? A verdade. E quem é a verdade? E quem é a verdade? Jesus é a verdade. E quando conhecemos essa verdade, isso produz resultados. O próximo. Próximo. Conhecimento de Cristo traz libertação. Próximo. Primeiro ponto. Todos nós precisamos nos libertar de alguma coisa. Temos uma história com a questão da libertação. O primeiro foi do pecado, quando nós recebemos a salvação. O primeiro ponto importante foi a libertação de uma sentença de morte, de morte eterna. Nós estávamos sim sentenciados. Então, o primeiro passo na libertação foi nos resgatar desse caminho de perdição. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, conhecemos essa verdade, Ele nos resgatou da morte. O segundo ponto importante é a respeito do suprimento de necessidades. Quando nós conhecemos a Cristo, verdadeiramente, Ele começa a suprir as nossas necessidades. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, nós podemos entender, a partir desse texto, que aquilo que o apóstolo
Pedro escreveu, e conhecer e prosseguir conhecer a Cristo, nesses dois pilares, está totalmente alinhado ao suprimento das mais diversas necessidades. O relacionamento com Cristo, porque conhecer a Cristo, esse conhecimento, verdadeiramente promove transformação em todas as coisas da nossa vida. Tudo, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de nos direcionarmos a outras pessoas, a nos posicionarmos diante da sociedade. Isso sim, é totalmente modificado pela presença de Cristo em nossa vida. Não falávamos de uma forma tão educada, vamos dizer assim. Mas alguém pode até questionar, mas tem muito cristão, muito crente velho que não tem alguns modos. Isso aí já é um outro fator, mas ainda hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando nós estivermos falando um pouco sobre a escada do crescimento rumo à maturidade. Mas a verdade é que quando nós estamos nos relacionando com Cristo, esse relacionamento traz honra. E olha só o princípio que é interessante. Enquanto as pessoas que estão se relacionando cada vez mais com as trevas, com o diabo, pecado, destruição, prostituição, o que o diabo dá em troca é desonra. Desonra. É rasgar o nome, jogar na sarjeta, é expor ao ridículo. Mas quando nós estamos caminhando com Cristo, o que acontece é honra. Mas entenda que não é uma honra simplesmente humana. Aos que me honram, eu honrarei. Princípio de Deus. E esse princípio o Filho também reescreve lá em João 12, 26. Quem me serve, meu Pai o honrará. Nós como igreja, nesse século presente, estamos servindo ao Pai em espírito e em verdade. Nós estávamos aqui cantando que o nome dele deve ser exaltado. Se a verdade no cantar, no se proceder, se a verdade no servir, a palavra de Deus tem essa promessa: quem me serve, o meu Pai o honrará. Nós sabemos que o mundo pode até rejeitar. Ele nos rejeita, nos humilha, mas os humilhados serão exaltados. Aleluia. Próximo. O conhecimento de Cristo revela o propósito. Conhecimento de Cristo revela o propósito, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2:10. Repita comigo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O que significa isso? Deus nos criou, não para promover destruição, separação, para causar dissensões, problemas. O nosso propósito, a nossa essência é boas obras. Nós devemos ser e somos conhecidos no reino espiritual, o povo de Deus, o povo que faz boas obras. Existem muitos povos aí que se levantam com as suas ideologias destruidoras, mas o povo de Deus, o propósito da sua existência é para as boas obras e exaltar o nome do Senhor. Próximo. Então, crescer na graça, enquanto o conhecimento nos leva a compreender quem é Deus, crescer na graça nos faz experimentar quem Ele é. Conhecimento nos direciona, mas a graça nos faz experimentar quem realmente é Deus. Crescer na graça significa também andar em humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Instrução de Jesus para a sua igreja. A graça ela só flui onde há rendição. Então o processo de rendição é quando nós também nos arrependemos dos nossos erros, do nosso pecado. Nós nos rendemos diante de Deus com o coração arrependido. Isso é rendição.
Então, a rendição faz parte do caminhar na graça de Deus. E Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Repita comigo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o Evangelho, ele tem um poder transformador. Isso é verdade. O Evangelho transforma, é a mensagem viva. Mas para a nossa experiência pessoal, não é somente o falar, é o viver, é o encarnar esse Evangelho à nossa vida, ao nosso dia a dia, à nossa forma de nos conduzirmos. Próximo. E o que significa crescer na graça de Cristo? Os irmãos estão entendendo? Estão acompanhando? Estão comigo aqui? Amém. Então a palavra graça do grego, charis, significa favor imerecido. Todo mundo sabe, não é? Dado ao ser humano sem que ele mereça ou possa pagar por isso. Se é algo que você merece e que você pode pagar, já não é um conceito de graça. Pode ser qualquer uma outra coisa, mas a graça de Deus é quando você nem merece, nem tem condições de pagar. Então esse é o primeiro conceito chave do que a gente chama de graça, a graça transformadora, a graça de Cristo Jesus. Próximo. Então, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Se a mensagem de Deus, a mensagem da salvação é manifestação da graça, essa mensagem é considerada loucura. A mensagem da graça salvadora é considerada loucura. E aí que está um paradoxo. Jesus é a manifestação dessa graça. É loucura para quem essa graça? Para o homem. O homem que não tem direcionamento, que não conhece as verdades do reino de Deus. Porque não é possível a natureza humana compreender que Jesus curou os indignos. Pessoas que não tinham condições de pagar um tratamento, de acesso a um hospital, não tinha condições de retribuir aquela bênção. Jesus curou pessoas indignas, manifestação da graça. Jesus, ele tocou pessoas impuras, que eram isoladas, viviam isoladas da sociedade, quem estava com lepra, mas Jesus, ele curava. O seu toque de graça, promoveu cura nessas vidas, perdoou culpados. Enquanto que a lei estava dizendo, ele deve ser punido, em muitos desses casos, até a morte, Jesus, ele perdoou. Olha só, a graça, ela não é concebível no entendimento natural, no entendimento humano. E outra coisa, Jesus morreu por seus inimigos. Morreu por nós. Porque éramos inimigos de Deus, fazíamos algo que não era a vontade de Deus. E todo aquele que peca e vive no pecado, e que não vive na direção do Espírito Santo, são inimigos de Deus. Os que são filhos de Deus são aqueles que são direcionados pelo Filho de Deus, através do Espírito Santo. Mas Jesus morreu pelos seus inimigos, salvou os condenados. Então aqui nós temos 5 exemplos do que é loucura para a sociedade, para um homem que não entende o princípio da graça. E nós estamos trazendo essa reflexão do que é graça, do que é conhecimento, para a partir daí fazer um mapeamento, identificar em que nível de graça e conhecimento nós estamos trilhando diante do Senhor Jesus. Amém? 1 Coríntios 1, 18 e 19. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ora, ele está falando de graça.
e de repente fala de inteligência, fala de sabedoria, parece que não faz sentido. Mas quando nós analisamos o que é a manifestação de graça, fica claro porque os homens lá fora que não conhecem a Deus, diz que nós somos loucos. Diz que nós somos besta, porque perdoamos, porque liberamos perdão, porque abraçamos, porque enquanto o mundo está fazendo separação de classes, nós estamos dizendo, vinde a Cristo, todos os que estão cansados e oprimidos. Então é esse contraste que a graça de Cristo nos traz e coloca à prova a sabedoria humana. Próximo. É sobre essa loucura que a graça se manifesta na vida dos filhos de Deus. A graça é presente e ação do Espírito Santo. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Graça sobre graça, favores sobre favores. Então, o que significa de forma resumida graça no Evangelho de Cristo? Repita comigo, favor. Vamos lá, mais uma vez. É um pouco diferente, é um culto de ensino, né? Estou me sentindo aqui na consolidação. Então vamos lá, favor. Peraí, vamos lá mais uma vez. No 2, né? 1, 2. Presença constante. Poder do alto. Para viver como Jesus. Então, a revelação da graça, ela é muito profunda. Ela nos traz essa experiência de salvação, de transformação e de sustentabilidade espiritual e poder. Graça é poder. Graça é manifestação do poder do alto através do Espírito Santo. Próximo. Então, na graça, nós podemos crescer. Sim. O verdadeiro cristão não somente prega o Evangelho, ele deve encarná-lo. Nós temos uma missão, nós somos uma missão, igreja missionária. Então, quando se fala em igreja missionária, fala de missionários, pessoas que têm a chama no seu coração ardendo por pregar. Isso é louvável. Mas quando nós estamos falando de graça e de um conhecimento centrado em Cristo, está falando de relacionamento, de experiência. É falar de algo, não com conhecimento teológico, não com conhecimento natural, mas é falar de graça a partir de uma experiência, ou de muitas experiências com Cristo. Então é falar daquilo que você vive. Então, Cristo, Ele não só fala de perdão. Ele falou que deveríamos perdoar, mas Ele perdoou. Então, se Ele falou, primeiro Ele fez. Isso é verdade. Ele não só cita a cruz, mas Ele carrega a própria cruz e dá esse exemplo. Quem quer seguir a Cristo não só pode falar de cruz, tem que dar esse exemplo, tem que carregar a sua própria cruz. Jesus, Ele não fala somente de fé, Ele caminha sobre as águas e nos lança o desafio. Muitas das vezes nós temos que confiar, não sabemos qual o próximo passo. É viver na dependência de Deus, sabendo que Ele vai dizer qual é o próximo passo. Isso é fé, é andar muitas das vezes sobre as águas agitadas das tribulações da vida. E Ele não só prega a Cristo, quando nós estamos pregando o verdadeiro missionário, Ele, a verdadeira igreja, ela parece-se com Cristo. Então somos um povo que, ao caminhar, buscando o conhecimento e a graça de Cristo, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Amém? Então o Evangelho é um estilo de vida crucificado. Pastor, aquele é um estilo de morte, uma forma de morrer, de mortificarmos a carne todos os dias. Próximo. Então, alguns obstáculos ao crescimento, e muitas pessoas param de crescer espiritualmente porque surgem obstáculos. Mas entenda que o poder de Deus, ele se manifesta e se aperfeiçoa
em situações adversas, de escassez, de necessidade. Então, doenças e aflições emocionais. Muitas pessoas até começaram a carreira espiritual, mas quando vê esse tipo de obstáculo, elas param, retrocedem e às vezes até morrem. Outras, a partir de crises financeiras, tudo estava indo bem, vem uma crise financeira, não consegue mais crescer na graça e no conhecimento. Quando nós vimos nos slides anteriores, o conhecimento em Cristo Jesus e sua graça supra as nossas necessidades. E muitas das vezes o inimigo até utiliza-se de artifícios para camuflar um pouco a nossa percepção espiritual, de forma que nós não conseguimos entender que se nós vencermos aquele obstáculo, nós vamos ser mais do que vencedores e teremos autoridade sobre aquela circunstância. Porque todos os obstáculos que surgem na nossa caminhada cristã, ele tem um propósito. A tribulação, quando Deus permite-nos que nós venhamos passar pela tribulação, é para que nós venhamos ser forjados espiritualmente. O nosso caráter em Cristo Jesus possa ser aperfeiçoado. Esse é o entendimento. Cada obstáculo, uma oportunidade de você ter autoridade naquele quesito. Problemas em relacionamentos. Observe que todos esses problemas aqui, como desânimo espiritual, perseguição, rejeição, busca por realizações sem direção, pessoas que estão tentando realizar o sonho da sua vida, estão batendo em diversas portas, e parece que quanto mais bate, mais fica frustrado porque não consegue realizar. Observe que todos esses problemas são a maioria dos problemas existenciais do ser humano. Todos eles existem para que a graça de Deus possa se manifestar. Todos eles existem para que o poder dele possa se aperfeiçoar na nossa dor e a sua misericórdia possa ser revelada em nossas vidas. Certa vez os discípulos perguntaram a Cristo Jesus: o que os pais desse menino fez? Pecaram? Cometeram algo tão terrível para que essa criança tivesse essa doença, esse mal? E Jesus disse: não foram os pais dele, não foi ele, mas apenas uma oportunidade para que o poder de Deus possa se manifestar. E se nós tivermos esse entendimento, que as dificuldades elas estão surgindo, é para que Deus ele possa ser realmente a referência da graça na sua vida. Mudanças acontecem o tempo todo, dificuldades existem em todas as áreas, todos nós passamos por dificuldades. Mas quando nós entendemos que, olha, surgiu a necessidade financeira, quando você mais se aproxima de Cristo, mas Ele vai suprir a tua necessidade. E o inimigo quer exatamente com aquela necessidade, com aquela dor que você está sentindo, que você dê um passo atrás, retroceda. Mas o Evangelho da Graça, que é loucura, está dizendo que você tem que dar um passo à frente. Surgiu necessidade, é graça e é conhecimento de Cristo Jesus. Deus ele não remove os obstáculos da nossa vida. Muitas das vezes não é isso que Ele quer e não é isso que Ele faz. Ele nos fortalece para que nós venhamos superá-los e que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas. Próximo. Próximo. Então, como é que a gente pode crescer? Já que a gente agora já falou um pouco sobre graça e conhecimento, então, tudo bem, agora já estou entendendo, pastor, o que é graça, o que é conhecimento, os seus efeitos na minha vida, e agora? Então, existe uma máxima na engenharia que diz assim: não se pode melhorar aquilo que não se pode medir. Se você quer melhorar alguma coisa, primeiro você precisa de uma referência. Eu quero melhorar o consumo do combustível do meu carro. Então você precisa medir quanto é que ele está consumindo. Eu quero melhorar o meu orçamento familiar. Você precisa medir como é que está. Onde é que você está gastando? Como é que estão as coisas? Você precisa fazer um raio-x. E essa frase que é muito utilizada nos livros de engenharia, de otimização, foi devida a Lord Kelvin. E ele falou isso e se tornou muito célere pela verdade que isso traz. Então, se a gente quer crescer espiritualmente, a gente tem que medir. O que seria medir?
diagnosticar em que nível do crescimento espiritual eu me encontro. Se a gente só falar da graça e do conhecimento, amém, a gente já poderia parar por aqui. Mas o próximo passo agora é tentar identificar, de uma forma rápida, objetiva, qual o nível dessa caminhada nós estamos. Amém? Estão dispostos? Vocês querem entender qual o nível que vocês estão? Aqui é autoanálise. Ninguém vai sair apontando para ninguém. Olha, você está no primeiro nível, você está no segundo. Não é esse o objetivo. Assim como na ceia do Senhor. Cada um examine. Cada um examine. Vamos lá, igreja? Cada um a si mesmo. Amém. Então, próximo, por favor. Então, a gente vai falar um pouco sobre o processo de crescimento, as fases do crescimento, e nessas fases, o objetivo é que você possa identificar algumas características a qual você está inserido, não é? Então, onde é que tudo começou? Falando da nossa vida, nós, seres humanos. Algumas pessoas dizem que tudo começa depois da salvação. Mas a Bíblia diz que existem algumas fases antes do processo de salvação. Algumas pessoas dizem, olha, eu comecei a crescer quando entreguei minha vida, e isso é verdade. Mas na realidade existem 3 fases anteriores ao seu crescimento, ou seja, ao momento do seu novo nascimento. Próximo. Jeremias 1:5. Gostaria que vocês lessem. Antes eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Isso está falando de quê? Antes de formá-lo no ventre materno. Então muitas pessoas nem aceitaram a Jesus, mas essa palavra está dizendo que antes dele nascer. Então a gente sabe que existe algo antes ao processo da salvação. Próximo. Então o conhecimento começa exatamente, o crescimento começa exatamente com sementes, que é a palavra de Deus. Lucas 8:11 é a nossa referência bíblica para isso. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus, ela tem um poder, todo mundo sabe. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela é poderosa. Mas às vezes não associamos em que fase da nossa vida ela começou a agir. 1 Coríntios 3, 6 e 8. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos semear. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. Próximo. 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 Ok. Então nós temos aqui a primeira fase. E aqui eu quero explicar um fenômeno que acontece às pessoas que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo. Imagine agora um ateu que ouviu uma mensagem a respeito da salvação. Mas ele não acredita em Deus, mas ele se permitiu ouvir essa mensagem. E a palavra de Deus, ela é semente. Mas quem é que dá o crescimento? O que acontece? Eu já até ouvi algumas situações assim, de pessoas próximas. Pessoas que eram ateus, que não acreditavam, que tinham repulsa pela mensagem do Evangelho. Mas de repente, ela, depois de ouvir aquela mensagem, ela sem entender começa a cantar, ou cantarolar algum louvor, ou de repente começa a falar em Deus, depois ela se repreende, poxa, que coisa estranha. Mas eu sempre odiei essas coisas e parece que eu estou sendo atraída por isso, de repente está ouvindo um louvor, e depois ela se pega, mas eu não acredito nisso. Mas ela não sabe o que está acontecendo. Deus está promovendo o crescimento da palavra
da semente que foi lançada através de seus ouvidos. E aquilo está começando a gerar alguns resultados. E ele vai chegar nesse ponto, vai gerar vida. A palavra começa a gerar vida. E está lá dentro. E assim como uma criança que precisa dar à luz, a mãe precisa dar à luz, a criança está lá dentro, precisa de um esforço. A mãe começa a entrar em trabalho de parto, mas a criança, biologicamente, ela coopera com aquele trabalho. Ou seja, imagine que um ateu chegou aqui, porque ele ouviu a mensagem, de repente ele não sabe por que chegou, mas chegou aqui, está ouvindo a mensagem. Mas ele começa agora a entrar em luta espiritual, em trabalho de parto. Começa a entrar em batalha. De um lado de fora nós estamos igreja, nós estamos intercedendo. O Espírito Santo está agindo. Mas lá dentro, ele precisa realizar o que está escrito em Romanos 10:9. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, enquanto ele está naquela batalha espiritual, o Espírito Santo está convencendo ele do juízo, do pecado, dos seus erros. Aquele sentimento, eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero mais essa vida. Eu quero mudar, eu quero um novo rumo. Isso é o Espírito Santo convencendo ele. Ele está em trabalho de parto, vai dar à luz. Mas ele precisa confessar. E quando nós perguntamos, tem alguém para Jesus? Ele está adentrando a atmosfera espiritual. Ele está dizendo, Romanos 10, se ele confessar com a boca que Jesus ressuscitou dos mortos, o Senhor Jesus, o Salvador, se ele confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele nasce. Ali começa a acontecer o fenômeno do novo nascimento, a vida espiritual. Isso é uma bênção, isso é maravilhoso. Mas muitas das vezes o que é triste é que muitos morrem nessa fase. Quantas crianças são mortas fisicamente através do aborto? Existe também um aborto espiritual. Pessoas que têm uma péssima reputação, ao entrar na igreja, ele não é olhado com um olhar como Cristo olharia. Talvez seja até um olhar de preconceito, de rejeição, aquela pessoa que estava sendo direcionada pelo Espírito Santo, porque é Ele que dá o crescimento, Ele que promove a mudança na vida das pessoas. E nós como igreja temos que entender que aquelas pessoas que adentraram aqui por essa porta, que não são cristãos ainda, eles vieram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo o trouxe, que Ele está ali, faltando apenas o próximo passo, para que Ele possa cumprir Romanos 10:9. E Romanos 10:9 começa conosco aqui, e começa com você aí na igreja, intercedendo, que haja salvação, que as cadeias sejam destruídas, que haja liberdade do Espírito Santo para agir. Até aí, essa fase do crescimento, até essa fase, nós podemos entender que ele ainda não aceitou a Jesus, mas de semente, já está prestes a gerar uma vida. E quando há o arrependimento, o que acontece no céu? A festa. E nós estamos aqui para celebrar, porque vai acontecer. Cada vez mais, nesses últimos tempos, vai acontecer cada vez mais. Amém? Próximo. E aí, a semente brota. E ele se torna um bebê espiritualmente falando. Aleluia. A experiência do novo nascimento. Seu nome escrito no livro da vida, ele recebeu a salvação. O que nós explicamos aqui, em alguma sequência aqui, é o fenômeno da salvação. Ele não acontece aqui necessariamente, mas ele começou bem antes, quando alguém semeou a palavra. Então o processo, quem dá o crescimento? O próprio Deus. Então nós estamos aqui entendendo que o processo de estarmos aqui hoje foi fruto da palavra do Evangelho que penetrou os nossos corações e germinou. Aleluia. Próximo. Só que depois do novo nascimento, tem mais 4 fases. 4 estágios da maturidade cristã. Próximo.
O primeiro estágio, ok. Primeiro estágio é o estágio do recém-nascido. É um bebê espiritual, não é? Atua muito pelo instinto, uma dependência total, não sabe lidar com emoções, ainda não sabe, não é? Precisa de uma dieta equilibrada, Bíblia pura, tá? E nessa fase espiritual, a gente sabe que às vezes ele fica muito afoito, quer ler livro de teologia, quer fazer curso disso, quer fazer aquilo, mas a receita, a dieta bíblica é Bíblia, é só Bíblia, só precisa de Bíblia, é o leite que a Bíblia nos instrui. Ele precisa somente de Bíblia, tá? Desejo de palavras, só que tem um outro ponto. Ainda tem alguns resquícios do velho homem, né? A carnalidade ou leite. Ou ele se alimenta de Bíblia, ou ele volta para a carnalidade. Está muito recente ainda. Até semana passada, ele passou uma vida fazendo coisas que eram desagradantes aos olhos de Deus. Só que ele precisa de Bíblia para vencer esse velho homem todos os dias, né? 1 Pedro 2:12 diz que essa fase é a fase do bebê espiritual. Que diz assim: desejai ardentemente como crianças, como vocês observem de quantas horas um bebê ele se alimenta? A cada 8 horas, é isso? A cada 3 horas. Não é isso? Ou seja, tem bebês que até é um pouco mais, né? São mais fortezinhos, né? Tem um apetite maior. O que significa isso? Primeiro passo é Bíblia o dia todo. É se alimentando o dia todo da palavra, do leite espiritual. Do contrário, não vai ter o crescimento esperado. Precisa de nutrição, né? Eu quero fazer uma leitura do livro tal, de libertação, demonologia. Tal. Não, meu amigo. Nessa primeira fase, é só leite para você. É só Bíblia. Amém? Próximo. Segunda fase, já não é mais um bebê. Já é uma criança. E nessa fase nós conhecemos, muito famosa, porque é a fase das birras, das ofensas, das arengas, da carência emocional, busca por atenção e reconhecimento. Agora associe isso ao lado espiritual. Quantos crentes são como crianças? Gosta de fazer confusão, gosta de ofender as pessoas, tem uma carência muito grande por atenção, quer chamar atenção o tempo todo, quer ser o centro da atenção, e tem uma necessidade de reconhecimento. É uma fase espiritual, não é? Já anda e fala espiritualmente, mas não tem muita firmeza ainda, se distrai e também se desvia com facilidade. Ainda é uma criança, é sensível às críticas, não pode fazer uma crítica, muito sensível, pode fazer um escândalo, pode ter uma birra muito séria, não é? Problemas com conflitos, busca mais o que agrada do que aquilo que edifica. Prefiro isso, mas isso não é bom para a tua vida espiritual, mas eu quero assim. É uma tendência dessa fase, é o meu eu, sou eu que determino, ninguém pode intervir, então é muito cheio das suas próprias convicções, né? Começa a conhecer os princípios da fé nessa fase, e essa fase é uma fase muito crítica. Como criança, próximo, ela precisa de limites. Precisa de disciplina, precisa de aprendizado. Efésios 4:14, para que não inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Ora está aqui, está acreditando em alguma coisa importante, depois já está acreditando em outra doutrina, não tem firmeza, característico dessa fase espiritual. Próximo. Bom, se essa fase ela não for bem administrada, não for tratada, ela tem um caminho a seguir, tá? Ou uma vida no Espírito vai crescer de forma muito positiva para o reino de Deus, ou satisfazendo os desejos da carne. Ataques e fúria vão crescer cada vez mais,
Ciúmes, invejas, dissensões, é típico dessa fase. E o apóstolo ele fala muito sobre isso, né? Fúria, ciúmes, inveja, dissensões, se isso é uma constante, está atrelado a essa fase do crescimento espiritual. É como criança, só que nós temos essa instrução, não devemos ser como crianças nesse aspecto, tá? Próximo. Então, para onde deveremos ir? Se nós já passamos dessa fase, ou estamos vivendo nessa fase, nós somos convidados, convocados a seguir a Cristo, seguir a cruz. Então ele chamou a multidão, os discípulos, e disse: se alguém quiser acompanhar-me, o que acontece? Se alguém quiser acompanhar-me, a gente vai deixar de ser criança e vamos para o próximo nível. Amém? Mas se nós não quisermos seguir a Cristo, nós não precisamos carregar a cruz. Não precisamos mortificar a nossa carne. E seremos sempre crianças, inconstantes, sem firmeza, criando mais barulho, confusão, do que um local onde se tenha verdadeiramente um crescimento sadio. Próximo. A próxima fase, a juventude espiritual, né? E o pastor perguntou aqui, quem é jovem? Quantos são jovens? Amém. A juventude, a Bíblia fala que é uma fase de força, né? Os jovens são fortes, força e paixão. O lema, né? Eu quero lutar por Deus, eu quero lutar por missões, eu quero lutar por alma. Há uma chama, uma força muito bonita quando o jovem ele se expressa, né? Força e paixão, porém pouca sabedoria. É nessa fase também que surgem as crises de identidade e crise de autoridade. Não é de se estranhar quantos jovens que se despontam em algum ambiente gospel, em algum ambiente que ele tornou-se referência, ele depois começa a sofrer a inconstância. Característica dessa fase que ele está vivendo, né? Crise de identidade, não perde a noção de quem realmente ele é. Crise de autoridade, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando. São os conflitos do jovem. A alma, ela começa a passar por conflitos, e para isso, eles precisam de uma mentoria saudável. Ele precisa de pessoas saudáveis para que o possa direcionar na palavra. Há uma instrução básica, mas muito poderosa para os jovens que estão vivendo esse momento da sua vida espiritual. 1 João 2,14. Eu vos escrevi porque, e a palavra, e já, ali é o maligno, ele começa a atuar. Você tem força, você tem paixão, tudo indica que você está nessa fase. Mas você precisa ter essa convicção. Você já venceu o maligno, a palavra de Deus habita em você, e não permite que Satanás comece a fazer morada, colocando ideias errôneas a respeito do crescimento espiritual. Precisa se segurar na palavra de Deus, no princípio da palavra que diz que você já venceu o maligno. Amém? Próxima fase. Pai ou adulto. A fase de maturidade, né? Agora é a minha vez de cuidar dos outros. Já é uma fase onde você não está mais se preocupando nem tanto quanto você, com você mesmo. Mas existem outras pessoas que estão dependentes agora dos seus cuidados, né? Personalidade madura, decisões mais conscientes e estabilidade emocional. Sua missão é discipular, gerar filhos espirituais e liderar. Mas onde é que está escrito que existe essa fase de pai? Nós temos um exemplo de Paulo, não é? E ele considera que Onésimo e Timóteo são seus filhos espirituais. Rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Enquanto ele estava aprisionado, sofrendo, essa alma
foi alcançada pelas intercessões de Paulo, pelos cuidados de Paulo. Então ele nasceu durante o período de aprisionamento, de dificuldade espiritual. Existia um relacionamento de pai e filho, vamos dizer assim. Não somente com Onésimo, mas também com Timóteo. Quando ele diz, fortifica-te, meu filho. Outros são como um bom servo, como Tíquico, mas filho, Onésimo e Timóteo. Próximo. E a última fase do crescimento espiritual. Soldado de Cristo. Amém? Vivo para cumprir a missão. Já é um guerreiro maduro e experiente no espírito. Já começa a esboçar com mais facilidade domínio próprio, os frutos do espírito, discernimento aguçado e as emoções alinhadas com o espírito. Já não se move mais por emoção, mas por revelação. Então essa última fase são pessoas que estão à frente de trabalhos, que receberam a sua missão e vivem por isso e para isso. Estão comprometidas, mas passou por todas as outras fases. A questão de tempo, ela é muito relativa. Tem pessoas que vai passar apenas 6 meses como um bebê espiritual. Já no final do ano, ele já pode estar em outro patamar. Mas existem pessoas que já estão há décadas como crianças espiritualmente. E foi para essas pessoas que não estão crescendo, não estão avançando para o próximo nível, que Pedro, ele chamou a igreja. Vocês estão vivendo um momento difícil. Vocês estão passando por situações adversas. A sociedade, o governo, dentro da igreja, frieza espiritual, heresias, falsos mestres. Só tem um remédio, uma bomba atômica. Cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Prossiga no seu conhecimento com Cristo, que vai gerar relacionamento e manifestações de graça, de milagres, de poder. Que a sua vida seja verdadeiramente um exemplo da intervenção de Deus, onde Ele manifestou sua graça e sua misericórdia. Então, preparado com as armaduras conforme Efésios 6. Então em Efésios 6 fala desse último estágio da vida. Só que não para o crescimento. Não tem mais patentes, mas há constantes aperfeiçoamento, constantes aprendizado. Sempre está crescendo e promovendo o crescimento na vida dos outros, da igreja, dos seus liderados. Eu não sei se vocês puderem entender essa carreira de crescimento espiritual. Não é uma coisa assim tão simples, mas é uma coisa que toda a igreja, todos nós devemos desejar e buscar ardentemente, através de um relacionamento íntimo, do momento que nós devemos ter com Cristo, lá no secreto, no nosso quarto. O Ministério do Louvor pode subir. E aqui eu quero chamar a atenção para essa palavra. Eu gostaria que vocês repetissem comigo. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você parou de crescer, por algum motivo, talvez foi obstáculos, saiba que é nesses obstáculos que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida. Deus, Ele convida você essa noite a se reposicionar e começar a crescer. Crescer, crescer, crescer. E frutificar, e frutificar. E que sua vida seja verdadeiramente para a exaltação do nome do Senhor Jesus.